12 horas 26 minutos, boa tarde, é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos dando o pontapé inicial em mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e também para vários municípios do interior do estado através da Band Amazonas, que é a TV mais popular do nosso estado. Muito boa tarde a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar com um pouco mais de detalhes esse mal que emporcalha e enfeia a cidade de Manaus, que são as pichações. Infelizmente, cada vez mais crescente na nossa bela capital. Perversidade mesmo, né? Só para ver aquilo ficar pior do que já está. Você acaba de pintar uma parede e chega a pinça tudo. Vocês vão ver também que um consumidor compra um motor para sua motocicleta, descobre que esse motor veio cheio d'água e espera 5 meses para resolver o caso. E quando eu fui verificar ele, um mês depois, para tirar as peças dele, o proprietário ele não armazenou o motor lá direito, né, como devia, e entrou água lá com ele lá. E ainda nós vamos mostrar também uma denúncia de moradores que acusam uma fábrica clandestina de salgadinhos que, segundo os moradores, joga entulho, óleo e muita gordura na via pública. O Exija Seus Direitos, a edição de terça-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. O seu Francisco mandou uma carta pra gente que conta a história dele. Ele é natural do interior de Lago Verde, que fica localizado no estado do Maranhão. Lá morava com os seus pais e suas 2 irmãs. Mudou-se para Manaus há bastante tempo, onde constituiu família. O Francisco conta que os pais Terezinha de Jesus Marques, já falecida, e Camilo Pereira de Araújo vieram a se separar quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Sem condições financeiras de criar sozinha todos os filhos, a mãe decidiu doar a irmã dele, que é a Roseni, conhecida como Rose. Roseni foi criada em Alto Alegre, que fica entre Bacabal e Lago Verde, no estado do Maranhão. O Francisco, que mora aqui em Manaus já há algum tempo, tem esperanças de que a irmã, a Roseni, mais conhecida como Rose, possa estar morando na cidade de Manaus e faz um apelo aos telespectadores do programa Exija Seus Direitos. Nós vamos cada vez mais intensificar as nossas ações, a conclamar a participação dos nossos parceiros, amigos telespectadores que sempre auxiliam o programa Exija Seus Direitos. Graças a Deus, há 18 anos nós estamos promovendo essa discussão, promovendo este assunto, envolvendo a sociedade, e cada vez mais a gente tem conseguido devolver as pessoas às suas famílias. Então, mais uma vez, nós estamos conclamando os nossos parceiros, amigos telespectadores, para que nos ajude. Se você tem alguma informação sobre Roseni, mais conhecida como Rose, irmã do Francisco de Assis Alves e filha de Terezinha de Jesus Marques e Camilo Pereira de Araújo, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Daqui a pouco, nós vamos mostrar uma reportagem feita pelo Oliver Castro, foi às ruas, para mostrar o emporcalhamento da cidade de Manaus. Infelizmente, essas pichações continuam aumentando cada vez mais. É um assunto grave, muito sério, enfeia a cidade de Manaus, acaba por emporcalhar os prédios públicos, os patrimônios públicos, e vocês vão ouvir também a opinião da população. Você sabe que pichação é crime. Vamos falar no programa daqui a pouquinho sobre isso. Olha, em dezembro de 2013, o Sérgio, que é um consumidor consciente, ele foi até uma empresa, adquiriu um motor para sua motocicleta. Comprou, pagou pelo motor. Quando ele foi utilizar esse motor, ele descobriu, pasmem, que o motor estava cheio d'água. Ele voltou até a empresa para tentar resolver. Isso já tem 5 meses. Não conseguindo resolver, ele veio pedir auxílio ao programa Exija Seus Direitos. O Oliver Castro foi lá para tentar resolver o caso. Os detalhes direto no Rota do Consumidor.
Olha só, mais um consumidor que está sendo lesado na cidade de Manaus e busca auxílio no programa Exija Seus Direitos. Eu estou aqui na casa do Sérgio Gadelha, aqui na Avenida Constantino Neri, que buscou o programa na tentativa de solucionar um problema. Mas antes disso, Sérgio, você é motorista de caminhão há quanto tempo? 30 anos. Agora, além de dirigir, você também é um apaixonado por motos, é isso? Sim. Há quanto tempo dura essa paixão? Desde 12 anos. Agora, por conta dessa paixão, levou você a fazer um negócio com o motor de uma moto Tornado. Por quê? Como é que foi que aconteceu essa história? É porque a minha moto, ela estava querendo apresentar problema, né? E eu fui indicado por um amigo que o cidadão, do proprietário de uma loja, estava vendendo esse motor. E eu fui lá com ele para comprar o motor. E quando eu fui verificar ele, um mês depois, para utilizar as peças dele, o proprietário ele não armazenou o motor lá direito, né? Como devia, e entrou água lá com ele lá. Então o resultado foi esse aí. Eu creio que ele nem sabia, mas eu voltei lá, retornei lá para nós fazermos um negócio, né? Inclusive tem um prejuízo de R$500, né? Me propôs isso, não teria problema nenhum, mas nem assim ele quis desfazer o negócio, né? Ficou irredutível, né? Eu entrei em contato 2 vezes e ele ameacei ele que eu ia procurar meus direitos e ele falou que eu poderia ir. Então é o que eu estou fazendo, né? Nós viemos até o bairro da Alvorada, onde o Sérgio comprou o motor, e nós conversamos com o proprietário da loja, que foi assim, de uma gentileza sem tamanho com a nossa equipe de reportagem. E o mais importante, em menos de meia hora, mais um problema resolvido pelo programa Exija Seus Direitos. Sérgio, devolveram a importância de R$1.000 que você pagou pelo motor. Sim, devolveu e eu estou satisfeito, né? Porque nós somos humanos e o erro faz parte, né, meu irmão? Ele reconheceu o erro dele, graças a Deus, e me devolveu meu dinheiro, né? Eu vou devolver o motor dele e está tudo resolvido. E eu peço que Deus abençoe ele, como também o deputado Marco Rota, né? Devido a esse programa aí maravilhoso, né, irmão? Que é a favor, em prol dos fracos e oprimidos, né, meu irmão? E, portanto, é mais um caso resolvido através do programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, parabéns ao Oliver pela condução da reportagem, sempre muito claro, muito cristalino o posicionamento do nosso programa, que não é um posicionamento contra ninguém, né? Não é contra a empresa, contra empresários, contra os fornecedores de serviços, contra os fornecedores de produtos. O que nós temos é a nossa linha de raciocínio, de pensamento, de ação e de trabalho, sempre em favor das pessoas que nos procuram, porque são pessoas que têm o seu direito garantido através da legislação, através do Código Nacional de Defesa do Consumidor. O que nos causa espanto é que um problema como esse, que bastou a intervenção do nosso programa e rapidamente, na mesma hora, em 5 minutos, nós resolvemos o caso. Mas era um caso que se arrastava já, Júlio, há mais de 5 meses. 150 dias que o seu Sérgio, que é o consumidor, que confiou na empresa, que adquiriu esse produto, comprou o motor para sua motocicleta, chegou em casa, viu que o motor estava cheio d'água, foi tentar fazer a substituição, tentar fazer a troca, não conseguiu, houve um processo aí de enrolação desse consumidor, um desrespeito à legislação. Ele chegou aqui muito entristecido, inclusive o seu Sérgio, e nós conseguimos fazer com que o caso fosse resolvido em 5 minutos, algo que se arrastava já há 150 dias. Esta é a linha do nosso programa. É assim que nós trabalhamos no Exija Seus Direitos ao longo dos últimos 18 anos, que não basta apenas mostrar o problema sem que a gente percorra todos os caminhos possíveis e imagináveis para resolver o problema das pessoas, custe o que custar e doa em quem doer. Esta é a nossa linha, este é o nosso pensamento. Esta é a filosofia do nosso programa, que se mantém, graças a Deus, a Band e a grande audiência que nós temos, intacta esta nossa linha ao longo desses últimos 18 anos. Então, muito obrigado às pessoas que
entendem o posicionamento do nosso programa, compreendem o papel do Exija Seus Direitos, viram que nós resolvemos o caso sem citar sequer o nome da empresa, porque para nós o que importa verdadeiramente é resolver o problema dessas pessoas, que são pessoas simples, são pessoas humildes que muitas vezes não têm a quem recorrer. Então, muito obrigado às pessoas que de uma forma ou de outra colaboram para que o programa Exija Seus Direitos possa continuar resolvendo os problemas das pessoas. São 12 horas mais 40 minutos, Monteiro. Eu não sei mais o que eu vou chamar agora. Vamos falar da Tóquio Componentes Eletrônicos no nosso programa. Vamos lá. Tóquio Componentes Eletrônicos, instrumentos musicais, peça sua mercadoria de seu município, que embarcamos para você. Tóquio Componentes Eletrônicos, Floriano Peixoto, 81 Centro, 3233-5355, 9144-0019. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, eu queria chamar a atenção dos nossos amigos, parceiros e telespectadores. Tem uma coisa que me incomoda, tem muitas coisas que nos incomodam, mas uma coisa que me incomoda profundamente, que me revolta e revolta muita gente, é a questão das pichações na cidade de Manaus. Olha, isso é uma imbecilidade sem tamanho. O Oliver Castro foi às ruas, ouvimos as pessoas que também, assim como nós, não defendem esse tipo de pichação, se emporcalha a cidade. Veja o viaduto novo, pintado recentemente, em alusão à Copa do Mundo. Aí vai esses imbecis emporcalham a cidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um vídeo que está circulando pela internet. Se puder ser agora também, não tem problema. Esse vídeo mostra um consumidor revoltado, porque ele adquiriu uma televisão. A televisão apresentou vários problemas. Ele tentou trocar, vejam só o que aconteceu. A loja não quis trocar, ele se irritou e olha o que ele fez com a televisão de LED de 42 polegadas. Ele foi até a frente da loja e, num gesto de raiva intensa, acabou quebrando toda a televisão, demonstrando toda a sua insatisfação. Recentemente nós mostramos aqui no programa o Domini, que é o ex-integrante do Big Brother, que comprou também pisos. Olha, vamos ver o replay, ele quebrando a televisão. Não quiseram trocar a TV dele, ele simplesmente tacou a televisão no chão e quebrou toda a televisão para, num gesto de raiva, mostrar toda a sua insatisfação. Isso aconteceu também com o Domini do ex-Big Brother Brasil. Comprou pisos numa loja de Goiânia, isso num final de semana. Quando ele foi ver, os pisos não eram iguais, ele foi até a loja para tentar trocar e, segundo consta, a loja só queria fazer a troca na segunda-feira, já que era um sábado. Ele, insatisfeito, pegou todos os metros de piso que ele tinha comprado, também quebrou tudo dentro da loja. Então, as pessoas precisam entender que nós temos regras e regras precisam ser seguidas, né? A gente condena esse tipo de atitude do consumidor. Eu acho que mesmo diante da raiva, da insatisfação, mesmo diante da negativa da empresa, nós temos muitos caminhos a serem percorridos. Nós temos as assistências técnicas, nós temos a via judicial, nós temos órgãos de defesa e proteção ao consumidor. Então, esse tipo de ação a gente condena aqui no programa Exija Seus Direitos. É claro que muitas vezes dá vontade realmente da gente fazer isso, né? Quem nunca foi maltratado, quem nunca foi humilhado, quem nunca tomou um chá de cadeira dessas empresas, isso é quase que corriqueiro hoje, infelizmente. Mas nós devemos ter o bom senso, porque agindo assim, nós estamos tão somente criando um alto prejuízo para essas pessoas. 12 horas e 45 minutos, eu tenho mostrado aqui no nosso programa a ação de vândalos, porque nós não podemos de maneira alguma tratar essas pessoas como artistas. São vândalos, são pichadores, são pessoas que estão cometendo crimes, inclusive, porque estão denegrindo, estão sujando, estão emporcalhando a cidade de Manaus e também os prédios públicos. A Liliane Costa foi às ruas para fazer uma reportagem sobre isso, para mostrar que o viaduto, que foi recém-pintado pela prefeitura, já foi pichado. Além disso, vários pontos, como os prédios históricos do centro histórico da cidade de Manaus, estão recebendo também a ação desses vândalos. A reportagem para o nosso programa é da Liliane Costa.
Recém-decorado para a Copa do Mundo, o viaduto da Djalma Batista, em Manaus, foi pintado de verde e amarelo na sexta-feira, como parte da ornamentação da cidade para o evento. A estrutura foi alvo de vândalos pichadores no último domingo. É uma forma de poluição, uma forma de vandalismo, né? Falta de educação mesmo. Esse tipo de coisa eu acho assim, uma falta de respeito, falta de educação. Eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência de preservar a cidade. Quando eles fazem aquelas caricaturas horrendas, eu acho assim ridículo, contrapõe contra a nossa cidade, até porque nós vamos ter também estrangeiros visitando aqui. É o que eles vão pensar, isso é a Amazônia, o pessoal tudo é imundo, tudo é sujo. Para uma parte da população, os jovens podem usar diversas formas de se expressar, desde que não agridam aos patrimônios públicos e particulares, e dão como sugestão a criação de oficinas para ensinar a arte do grafismo, uma outra forma de inscrição ao desenho tida no Brasil como artística. O grafite, em princípio, é bem mais elaborado e de maior interesse estético, sendo socialmente aceito como uma forma de expressão de arte contemporânea. A pichação também é utilizada como forma de demarcação de territórios entre gangues rivais. Um ato de vandalismo, desprovido de valor artístico e comunicativo. Elas demonstram seus sentimentos numa questão de um grafite bem especificado, com os desenhos. Agora isso aí é um ato de vandalismo mesmo, né? Sem expressão artística nenhuma. Sem expressão artística nenhuma. E a prefeitura tem que vir aqui repintar de novo, né? Perversidade mesmo, né? Só para ver aquilo ficar pior do que já está. Agora, aquelas pessoas que querem fazer como arte, é bom se ter um incentivo para isso. A pichação é crime ambiental e, portanto, o seu autor está sujeito à prisão de 3 meses a 1 ano de detenção, além do pagamento de multas. Não HP, porque não tem pai que não toma providência, filho fica riscando parede, você acaba de pintar uma parede e chega a pinça tudo. Por isso que eu sempre faço questão de orientar, inclusive, os nossos repórteres para ouvir a população. É o mesmo pensamento que eu tenho, a mesma filosofia que eu tenho, o mesmo entendimento que eu tenho, é o entendimento das pessoas que manifestaram os seus pensamentos através da reportagem. Grafite é uma coisa, é uma arte. São profissionais do grafismo. E nós não podemos de maneira alguma e nunca associar grafiteiros, que são profissionais, que têm técnicas, a esses sugismundos que são esses pichadores. Vocês viram a reportagem muito esclarecedora, é crime, isso dá cadeia. As pessoas também, assim como eu, não entendem porque os pais não percebem a ação dos seus filhos. Veja no material do seu filho se tem tinta lá, spray, porque ele está usando isso para emporcalhar a cidade de Manaus, para enfeiar a cidade de Manaus. Aqui vêm pessoas, estão chegando milhares e milhares de turistas à cidade de Manaus e vão conviver com algo que para eles é muito estranho. Porque nos Estados Unidos, na Europa, não existe essa cultura. Existem sim os murais onde os grafiteiros expõem as suas técnicas e as suas artes. Mas aqui eles vão tomar um susto quando chegarem à cidade de Manaus e se depararem com estas cenas, olha só. E não tem qualquer tipo de respeito. São lojas, são prédios públicos, são escolas, são viadutos. Esse aí é o grafite, é uma outra questão, é uma outra técnica que nós inclusive defendemos. Olha como fica bonito a utilizar a arte para fazer o bem, para enaltecer a cidade de Manaus e principalmente esse momento que é importante para Manaus, para o Amazonas, que é a questão da vinda de turistas, de jornalistas do mundo inteiro. Não é essa a imagem que nós devemos deixar a essas pessoas, porque as imagens que essas pessoas vão fazer na cidade de Manaus, elas vão percorrer o mundo inteiro. E nós temos tantas maravilhas no estado do Amazonas, nós temos tantas belezas naturais, nós temos agora a maior, melhor e mais bonita arena do mundo. E isso contrasta muito com esta ação dos pichadores. É por isso que eu sempre tenho aqui no programa Exija Seus Direitos falado a respeito desta situação, para que as pessoas tomem consciência do mal que estão fazendo à cidade.
Olha, já se estudou um pouco essa questão dessas gangues. Eles têm mensagens cifradas em algumas dessas pichações. Então é preciso, importante, que todos nós que queremos o bem da cidade de Manaus, que queremos preservar a cidade de Manaus, que queremos cada vez mais a atração de pessoas vindo para cá, turistas, americanos, japoneses, italianos, ingleses, essas pessoas não têm essa cultura da pichação. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para que isso acabe na cidade de Manaus. Isso causa sérios transtornos e prejuízos, não apenas visuais. Veja que a prefeitura fez um esforço tremendo aí para poder pintar a Copa e pintar alguns pontos da cidade de Manaus alusivos à Copa do Mundo. E as pessoas não têm o mínimo de respeito, não têm o mínimo de cuidado, não têm o mínimo de responsabilidade e sensibilidade com relação a isso. Eu não vou sossegar até com que essas pessoas sejam identificadas. Eu acho que nós precisamos identificar esses pichadores e punir exemplarmente essas pessoas. Porque estão cometendo crime, porque é um crime leve. Não é um crime leve, crime é crime. Quem comete crime tem que pagar pelo seu crime. Se estão pichando a cidade de Manaus, se estão enfeiando a cidade de Manaus, se estão emporcalhando a cidade de Manaus e se estão cometendo um crime, tem que pagar por esse crime. Eu vou ficar muito alegre, muito satisfeito em mostrar aqui os integrantes dessas gangues. Vou ficar muito alegre e muito satisfeito, porque eu tenho a certeza absoluta que nós vamos estar colaborando com a cidade de Manaus, com a imagem da cidade de Manaus. Os depoimentos das pessoas que foram ouvidas pela equipe de reportagem do nosso programa mostra claramente o grau de insatisfação também dessas pessoas que não concordam com esta situação. Pichação é crime e tem que dar cadeia para os pichadores. 12 horas e 50 minutos. Moradores do Jorge Teixeira procuraram o nosso programa para denunciar uma empresa que fabrica salgadinhos. Segundo essas pessoas, os representantes dessa empresa descartam ali óleo, gordura, entulho em plena via pública. Isso está causando revolta nos moradores que pediram auxílio do nosso programa. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Nós estamos aqui na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, segunda etapa, zona leste de Manaus, para mostrar um crime ambiental que está sendo cometido por uma fábrica de salgadinhos. E o Francisco foi quem acionou a nossa equipe de reportagem, passando por aqui todos os dias. Ele observou essa situação que está ocorrendo e muito preocupado com tudo isso que está ocorrendo aqui, Francisco. Com certeza, né? Eu passo aqui todo dia, não só eu, como dezenas de pessoas, e o risco de cair é grande, né? Sua preocupação, inclusive, com as pessoas idosas. Com certeza, com as idosas, com crianças que vai e vêm do colégio todo dia. E a situação é precária, realmente. Agora, Francisco, você já tentou contato com alguém aqui dessa fábrica? É difícil, porque é tudo fechado na frente. Eu realmente nunca tentei entrar em contato com eles, mas é difícil porque não tem nome, não tem nada a que possa identificar. Mas inclusive o lixo todos os dias, eles colocam aqui, inclusive em horários variados, né? Não tem horário. Ontem mesmo eu passei por aqui e estava escorrendo a gordura. Não tem hora para eles depositarem o lixo aqui? Não tem hora não. Qualquer hora eles estão jogando aí. Bem, nós tentamos conversar com os proprietários aqui da fábrica, eles não querem aparecer. Olha só, esgoto a céu aberto. E eles se comprometeram com a nossa equipe de reportagem que vão resolver o problema nos próximos dias. Nós vamos aguardar, caso eles não resolvam, nós vamos retornar aqui novamente. Bom, é certo que ninguém deve fazer pré-julgamento de nada, mas pelo andar da carruagem, vocês imaginem a qualidade dos produtos que são confeccionados dentro dessas condições que nós vimos na reportagem. As imagens falam por si. Os moradores não aguentam mais conviver com o cheiro, com a gordura, com o lixo. Veja o que sai de dentro da empresa. Não existe qualquer tipo de respeito à legislação ambiental, de respeito às regras, de respeito às normas sanitárias, inclusive.
O Oliver conversou em off com os representantes da empresa, que eu não sei nem o nome dessa empresa, mas é claro, é óbvio que essa situação não pode continuar. Esses empresários não podem continuar fazendo as suas próprias leis, as suas próprias regras e fazendo esta sujeira a céu aberto no nosso querido bairro do Jorge Teixeira. É uma empresa que, segundo os vizinhos, é uma empresa clandestina, não tem autorização para funcionar, e isso segundo apurou a equipe de reportagem do nosso programa através da Catirina e do Oliver Castro. Então nós estamos aqui não para perseguir quem quer que seja, mas nós vamos acompanhar esse caso até que a empresa se regularize e preste um serviço dentro das normas estabelecidas. Eu sempre digo que todos nós temos regras a seguir. Todos nós somos sabedores que para determinado segmento empresarial existem as normas, existem as regras, existe a legislação e isso tudo precisa ser cumprido. E nós estamos aqui com o objetivo, inclusive, de colaborar. Se a empresa precisar do auxílio do nosso programa, nós estaremos à disposição. O que não dá é para esses moradores do Jorge Teixeira, da nossa querida Avenida Itaúba, continuarem a conviver com isso aí. É lixo, é gordura, é entulho, é óleo que é derramado ali todos os dias e precisa a empresa tomar verdadeiramente uma posição mais séria, mais rigorosa com relação ao descarte desses produtos. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, vocês vão acompanhar o Câmera 13 com as irmãs Socorro e Conceição. Uma ótima e abençoada tarde a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã.